de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do 42 ao 46. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você investiria em um corpo morto? Você investiria num corpo, num cadáver? E se ele te comprometesse? Você investir, ou você querer tomar posse, ou querer fazer alguma coisa com esse corpo, comprometesse a sua vida? Você investiria? Vamos lá. Marcos capítulo 15, no versículo 42. A palavra diz assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos por nós estarmos primeiramente aqui na tua casa, pela liberdade que nós temos de professar a nossa fé, pela liberdade que nós temos de vir à tua casa para adorar, para expressar a nossa adoração e também para poder ouvir a tua palavra. Que neste momento não seja eu, mas o teu Espírito possa usar a minha vida e aquilo que o Senhor falou ao meu coração também possa falar ao coração dos meus irmãos, e que possamos sair daqui, ó Deus, em reflexão, tomando posicionamentos, analisando a nossa vida e sempre procurando fazer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos nessa passagem sobre o sepultamento de Jesus e falar sobre José de Arimateia. Alguém já tinha ouvido falar de José de Arimateia? Se você nunca ouviu, você vai ouvir agora falar sobre José de Arimateia. Primeira coisa que você precisa saber é que Arimateia não é o sobrenome dele. Arimateia era a sua cidade de origem. Era muito comum a pessoa ser conhecida pela cidade da onde vinha. Então, José de Arimateia, ele é lembrado no Novo Testamento sobre a questão dele ter pedido o corpo de Jesus para sepultar. E aí nós vemos que nos 4 evangelhos vem se falando pouca coisa sobre o seu perfil. Cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles fala um pouquinho sobre José de Arimateia. É interessante que nós vemos personagens na Bíblia que às vezes parece que não faz sentido, mas todas as coisas que estão na palavra faz sentido, tem um porquê, tem um propósito e sempre tem um ensinamento. E aí nós vemos lá nos evangelhos a diferença, ou então o perfil, um pouquinho do perfil. Por isso que quando nós estudamos a palavra de Deus, você não pode nunca ficar num texto só, principalmente sobre os evangelhos. A gente percebe que eles são repetições, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí o que nós fazemos? Lemos um só, já está bom. Toda vez que você for ler uma história que estão nos 4 evangelhos, eu aconselharia você a ler os 4. Por quê? Cada um tem um pouquinho mais de detalhe. Cada um conta, claro, da maneira que ouviu, e aí eles colocam detalhes diferentes. E é por isso que quando nós vamos ministrar a palavra, às vezes nós trazemos mais informações do que o texto lido. Por quê? Porque foi lido também nos outros textos que estão dizendo a mesma história.
E quando nós vemos sobre José de Arimateia, Lucas, vocês não precisam abrir, Lucas 23:50, ele descreve como José um homem bom e justo, que apesar de ser membro do Sinédrio, ele não votou a favor da condenação de Jesus. Lucas também ainda diz que José de Arimateia era alguém que esperava o reino. Isso é a declaração de Lucas. Já no Evangelho de Marcos, o que está descrito sobre José é que ele era um senador honrado. Já no Evangelho de Mateus, diz acerca do seu poder aquisitivo. Mateus fala que ele era um homem muito rico e que também era discípulo de Jesus. E quando nós chegamos em João, ele diz que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus. Então, quando a gente soma todas as características, nós vemos que ele era um homem de influência, era um senador honrado, era um homem que era integrante do Sinédrio, que tinha dinheiro e que, na verdade, ele seguia Jesus, ele esperava pelo reino de Deus na terra, ser implantado na terra, ele ouvia, ele cria em Jesus, mas ele vivia de forma secreta, porque ele tinha medo de que se o Sinédrio soubesse que ele era um seguidor de Jesus, ele poderia talvez ter sido tirado do conselho do Sinédrio, ou até mesmo ser expulso da sinagoga. Mas aí nós sabemos da história que Jesus foi crucificado, e depois de morto, nós ouvimos que houve um homem que quis o corpo de Jesus. Poderia ter sido um dos discípulos. Eles seguiam a Jesus e naquele momento, que agora? O que vão fazer? Vai deixar apodrecer na cruz? O que vão fazer com o corpo de Jesus? E José de Arimateia, que passou o tempo todo como um discípulo secreto de Jesus, assim como Nicodemos, nesse momento, ele criou ousadia e coragem, e foi até Pilatos e falou: eu gostaria que você me desse o corpo de Jesus, para que eu pudesse sepultar. Foi tão interessante que Pilatos nem sabia que Jesus já tinha morrido. E aí Pilatos pede para o centurião, vai lá verificar se Jesus já morreu mesmo. E aí falou assim: ele está morto. De fato, os soldados já disseram que ele está morto. E aí Pilatos falou: então José, pode levar o corpo. José pega, vai até o Calvário com um lençol de linho, e junto com outros, desce Jesus da cruz, envolve ele num linho, num lençol de linho, e vai até o sepulcro aonde Jesus foi sepultado. E é interessante que nesse momento, e você vai perceber que não existe um texto que fala todas essas coisas, mas é você lendo os 4, diz que quando foi fazer o sepultamento, a preparação do corpo, como os judeus faziam, eles envolviam o corpo em faixas de linho, e eles também usavam especiarias, mirra, aloés, alguns óleos eles usavam para poder sepultar, para poder preparar o corpo para sepultamento. E a gente sabe que mirra e esses óleos eram coisas caras. E aí apareceu Nicodemos. Então, não só José de Arimateia, depois da morte de Jesus, foi lá e se colocou, sem preocupar o que iria dizer, pediu o corpo de Jesus. Além dele pegar o linho, Nicodemos chegou com os olhos. E eles puderam passar em Jesus, enfaixá-lo, passar o lençol, as faixas de linho sobre Jesus. Mas José de Arimateia tinha um sepulcro, uma cova, que na verdade lá não é cova, né? É sepulcro mesmo, é tipo de uma casinha na rocha. Ele tinha ali no lugar, e um sepulcro que nunca ninguém tinha usado, num lugar onde se colocava, se sepultava somente ricos. Mas José foi lá,
além de preparar o corpo, pediu para que se colocasse naquele sepulcro e pediu para que uma pedra grande rolasse e ficasse Jesus ali, aonde nós sabemos que ele ficou e ao terceiro dia ressuscitou. É interessante que todas as vezes, eu não sei como você lê a palavra, mas é Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é digna de confiança, e ela não se contradiz, ela se completa e ela se cumpre, porque exatamente por esse ato de José de Arimateia, se cumpre uma profecia lá de Isaías 53, que diz assim: foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse dito uma só mentira. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós vamos vendo o quanto ela é fiel, o quanto ela é confiável, o quanto ela se cumpre, além de aumentar a nossa confiança naquilo que nós lemos, por aquilo que já aconteceu, e sendo Deus o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então as coisas que ainda não se cumpriram, nós vemos baseados nas que já se cumpriram, que nós podemos esperar, porque vai se cumprir. Às vezes nós ficamos questionando: será? Será que essa promessa vai acontecer? Será que isso? Mas se está na palavra, o nosso Deus é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. E se ele disse, ele cumpre, porque ele tem fidelidade com a sua própria palavra. E por conta disso, todas as vezes que eu leio e vejo esses cumprimentos da profecia, e que nada acontece de forma aleatória, nós ficamos cada vez mais apaixonados por Jesus, mais apaixonados por essa palavra. Nós tivemos, o pastor disse que nós fomos lá na reunião de pastores do mês passado, né, bem? E estava aí o Rodrigo Silva, que vocês, acho que a maioria das pessoas conhecem, que ele é o arqueólogo, né, filósofo também. E ele foi falar sobre não vou falar agora, mas sobre a porta de ouro, que é uma passagem na Bíblia. E quando ele deu uma explicação sobre a porta de ouro e tudo aquilo que foi profetizado há muito tempo antes e depois o que aconteceu, a gente fala assim: Deus, como o Senhor é incrível, como o Senhor não esquece, como o Senhor, aqueles profetas que foram levantados bem lá atrás, eles já tinham sido inspirados pelo Senhor, para poder deixar que a tua palavra seja fiel, e depois de muito tempo, pessoas que não se cruzaram, vem o cumprimento da promessa. E é por isso que antes de qualquer coisa, tudo aquilo que o Senhor prometeu para esses últimos tempos, vai acontecer. A gente crê, crendo ou não, vai acontecer. E creio que uma das coisas que nós devemos nos atentar é que Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados para isso. Pois bem, ouvimos falar sobre a história de José de Arimateia e essa situação, que é a única coisa que fala sobre ele. Um homem influente, rico, que estava na sinagoga, influente na sinagoga, e que pediu o corpo de Jesus para sepultar, e que era um discípulo secreto de Jesus. Essa é a história de José de Arimateia. E aí você pode me perguntar: tá bom, pastor, aí o que tem a ver, o que a gente aprende com a história de José? O que é que Deus falou ao seu coração? Na verdade, Deus falou ao meu coração porque eu estava ouvindo uma pessoa e ela usou a seguinte expressão: um homem que investiu num corpo morto. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: um homem que investiu num corpo morto. Eu não invisto às vezes em vivo, que dirá em corpo morto. Até porque, se for uma pessoa que não gosta nem de pôr a mão no defunto, como o pastor, por exemplo,
mas não vai fazer nada. Se chegar com um corpo morto aqui, pastor, o que o senhor deve fazer? Eu, nada. Vou chamar o irmão, vou deixar aí e acabou. Mas eu fiz uma pergunta para vocês no começo. Você investiria em um corpo morto? Quando nós pensamos num corpo morto, a gente pensa exatamente na morte física. Eu não coloco a mão no defunto. Depois que morreu, misericórdia. O pastor nem chega perto. Não que eu goste, mas eu vou, ponho a mão, socorro, troco, se for necessário. Eu faço tudo isso. Depois passa uma semana mal, mas eu faço tudo isso na hora do momento do vamos ver. O pastor falou, morreu, ele não quer nem mais chegar perto. Mas, na verdade, quando nós falamos sobre o investimento que José de Arimateia fez no corpo de Jesus, nós podemos analisar aqui, interessante. Ele passou o tempo que ele seguia Jesus em secreto, com medo do sinédrio poder descobrir e tirá-lo da sinagoga. Assim como Nicodemos também ficava só encontrando Jesus nas escondidas. Mas quando Jesus morre, e que eles, apesar de Jesus, já vinha falando aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, Jesus já falou, já tinha falado que ele ia morrer e ressuscitar, mas eles não entendiam, eu nem sei o que é que eles esperavam. Jesus falava, eles achavam bonito aquilo, mas eles não conseguiam compreender literalmente o que era essa morte e essa ressurreição, eles não conseguiam entender. Então, quando José de Arimateia se colocou para poder cuidar do corpo de Jesus e sepultá-lo, ele não sabia que Jesus ia ressuscitar, ele nem imaginou que isso ia acontecer. No entanto, ele se expôs e nem se preocupou com aquilo que poderia acontecer com ele mediante aquela atitude. Ele simplesmente, com certeza movido pela gratidão, com certeza movido pela tristeza de ver o seu Senhor, o seu mestre, aquele homem que ele via que era um homem correto, que havia ensinado com certeza muitas coisas a ele, injustamente havia sido morto. E por conta disso, ele não pensou duas vezes. Talvez depois disso, se Jesus não tivesse ressuscitado, ou até mesmo ressuscitando, a gente não sabe o que aconteceu com José de Arimateia. Se ele foi expulso da sinagoga, se as pessoas perseguiram, se as pessoas deram descrédito a ele por conta disso, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele foi lá e fez o melhor para aquele corpo morto. E nós, no entanto, que conhecemos a história, nós conhecemos a história, nós sabemos que ele veio, que ele fez discípulos, que ele anunciou o evangelho, que ele trouxe boas novas, nós sabemos que ele foi crucificado e morto injustamente, e nós sabemos também que ele ressuscitou. Então, na verdade, nós sabemos que Jesus ressuscitou e que a sua morte e a sua ressurreição nos trouxe vida. Lá em 2 Timóteo 1,10 diz assim: ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Em 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós hoje sabemos que a morte não é o fim, porque nós sabemos que após essa vida existe uma esperança eterna. Nós também sabemos que o nosso Deus, se houver algum propósito, pode até ressuscitar mortos. Aquele que está desenganado, nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer isso. Nós sabemos que Cristo é a esperança.
Nós sabemos que Ele tem poder para a ressurreição, que Ele tem poder para a regeneração, Ele tem poder para fazer tudo novo, Ele tem poder para restituir, Ele tem poder para transformar, para salvar, para libertar. Nós sabemos tudo isso. Se hoje, sabendo tudo isso, Jesus fosse morto na cruz, eu pediria o corpo. Claro que eu pediria. Não só pelo que Ele fez, mas porque Ele vai ressuscitar. Se eu soubesse toda a história, mas eu não sei. Se eu não sabendo nada, mesmo sendo Ele quem foi, se eu iria pegar o corpo. Me escondi enquanto estava vivo, agora vou me expor depois de morto? Pois bem, o que é que foi que falou ao meu coração sobre essa pergunta? Um homem que investiu num corpo morto. Eu perguntei a mim mesmo: Débora, você investiria em mortos? E aí nós poderíamos dizer: o que nós temos feito com os mortos ou com as mortes que estão diante de nós? Morte sempre é uma palavra que a gente não gosta muito de falar. Nós não gostamos de falar sobre esse assunto. Ninguém gosta. Alguém gosta aqui? Ninguém gosta. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta desse sofrimento. Ninguém gosta dessa separação. Nós nunca, por mais que a gente se prepare, nunca vamos estar preparados para essas coisas. Mas na verdade nós convivemos diariamente com muita morte ao nosso redor. E pelo tanto de morte que nós convivemos diariamente, nós deveríamos estar muito mais preparados por essas coisas. Sabe por quê? Porque existem pessoas mortas pelo pecado diariamente ao nosso redor. Não precisa nem fazer esforço. No trabalho, na escola, na vizinhança, na família. Eu não sei vocês, mas às vezes, sei lá, eu dou uma devagada assim, e quando eu começo a pensar no plano de Deus, no privilégio que eu tenho de conhecer a Jesus, de entregar a vida, de ter a esperança de vida eterna, muitas vezes eu faço isso, muitas, às vezes não falo nada, mas quando eu estou no meio da multidão, eu tenho mania de ficar olhando as pessoas assim, e aí eu fico olhando e fico falando: Senhor, cada uma dessas pessoas tem uma história, cada uma dessas pessoas tem uma casa, uma família, cada uma dessas pessoas tem um trajeto, um destino. Mas quantas dessas pessoas de fato conhecem o Senhor? Quantas dessas pessoas têm o privilégio que eu tenho, têm a alegria, a paz que eu tenho de conhecer o Senhor Jesus? E é interessante que, apesar de saber e de olhar ao nosso redor, quantas vezes nós temos investidos nos mortos que estão ao nosso redor? Mas como investir? Enrolar no linho? Não. Falar da palavra. Ministrar no coração dessa pessoa uma palavra de amor, de salvação, de esperança. E às vezes nós pegamos e passamos: outra hora eu falo, outra hora eu converso. E nós não sabemos se na outra hora nós teremos essa hora. Quantas pessoas ao nosso redor estão mortas pelo pecado? O que é que nós temos feito? Quantos casamentos falidos? Quanta morte em casamento? Mulheres viúvas de marido vivo, homens viúvos de mulheres vivas, morte no casamento, fedendo. O que é que nós temos feito com essa morte dentro da nossa casa, com o nosso casamento às vezes? Sabendo que Jesus morreu, ressuscitou e, como a palavra diz, nos trouxe uma esperança viva. Na sua mão está a chave da morte e da vida, do céu e do inferno. Ele tem poder para todas as coisas. José de Arimateia investiu num homem, num corpo que para ele só ia ser um corpo morto. Mas nós, sabendo tudo aquilo que pode acontecer através de uma oração, de uma palavra, de um bom testemunho, o que é que nós temos feito com aquilo que está morto ao nosso redor? O que é que nós temos feito com o nosso casamento?
Ah, deixa para lá, já cansei, já está morto, só falta Jesus levar. O que é que nós temos feito com os nossos filhos, que muitas vezes estão distantes de Deus? E por mais que a gente queira justificar, não, mas ele é bonzinho, não, mas ele conhece a Deus, não, mas ele entende, ele é temente, mas está distante de Deus, e por estar distante de Deus está morto. E por estar morto, não pode ter reação, não sabe como reagir para chegar diante de Deus. É impressionante como nós temos precisado voltar aos nossos púlpitos falar sobre isso. Nós falamos sobre tantas coisas, mas não falamos de morte, essa morte que nos leva para o inferno. Essa morte que nós usamos esse tempo na terra e não nos preparamos para aquilo que há de vir. Hoje a Esther de manhã, não sei se foi a Esther ou foi o pastor, falou assim, eu acho que foi a Esther: mãe, você viu que aquele Regis Dainese teve um acidente, bateu de frente com uma Scania, né? E na hora eu falei assim: Senhor Jesus, como a vida da gente é assim. Estava indo para um show, uma apresentação, um compromisso eclesiástico, em nome de Deus, mas a chuva cai para todos. A chuva cai para todos. O Andrezão estava nos contando que o padrinho dele foi um daqueles que estavam naquele ônibus dos corintianos, que morreu lá vários. Um dos que estavam no ônibus é o padrinho dele. E o André foi na segunda-feira, inclusive, visitá-lo. Disse que ele é mais ou menos assim, do tamanho do pastor. É alto, forte. E quando estava todo mundo mamado, alto, forte, bonito. Não sei se ele é bonito não, mas falou, do tamanho do pastor, assim, no porte do pastor. Disse que ele estava lá atrás no ônibus. E quando o pessoal já estava, imagina, torcedor corintiano, você já viu, né? Desculpa os corintianos, mas devia estar mamado, deviam estar tudo largado. E de fato estava. Mas ele percebeu que o ônibus estava correndo demais. Foi até lá o motorista e falou assim: escuta, você não acha que você está correndo demais? O motorista virou para ele e falou assim: eu estou sem freio. Ele apavorou, voltou gritando pelo ônibus para o pessoal: acorda, acorda. Mas o povo estava mamando, literalmente morto, pela bebida até então. Ele pegou, parou, abriu as pernas, colocou as mãos assim no teto. E foi isso que os salvou. Do lado de cá morreram, do lado de cá morreram, do lado de cá morreram, do lado de cá morreram. E ele ficou vivo ao redor de um monte de gente que morreu, porque estava dormindo, desmaiado e não acordaram. Você entende como a vida da gente é por um triz? É por uma responsabilidade que nós temos de ver as pessoas e ter compaixão e empatia sobre elas e falar: eu preciso falar logo de Jesus, porque eu não sei o dia de amanhã. Ou então eu fico geralmente preocupado comigo, eu tenho que me preparar. Ema, cada um com seus problemas, não. O pastor sempre fala lá em casa, todas as vezes que eu recebo uma notícia de morte, a primeira coisa que eu falo: é cristão, é convertido. E quando fala não, me bate uma tristeza profunda no meu coração, porque foi mais uma pessoa que o inferno levou. O que é que nós temos feito com aqueles que estão mortos ao nosso redor? Filhos totalmente distantes de Deus, envolvidos com más companhias, maus hábitos, caminhando para o inferno, e a gente falando: não, no tempo de Deus. Eu não aguento ouvir isso. No tempo de Deus a pessoa volta. Aí você tira a sua responsabilidade de fazer alguma coisa, põe tudo sobre Deus, porque é Deus quem traz, é Deus quem convence, sim. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Mas sou eu que tenho a responsabilidade de brilhar em meio às trevas. Sou eu que tenho a responsabilidade de salgar aonde eu estou. Sou eu que tenho que trazer uma palavra de esperança.
Sou eu que tenho que falar dia e noite sobre esse Jesus, sobre essa palavra de amor, de salvação, sobre essa palavra de vida eterna. Eu sou responsável por isso. O que é que nós temos feito com os corpos mortos ao nosso redor? Filhos, nós temos o hábito de desculpá-los. Meu filho de 6 anos na faculdade, longe dos nossos olhos. Vocês acham que ele não fez besteira? Muita. Com certeza. Besteiras confessadas, besteiras que só confessou provavelmente para Jesus, mas todos os dias, incessantemente, nós os colocamos nas mãos do Senhor. Eu falei que quando ele foi para a faculdade, eu ganhei de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, eu orava umas 6, no mínimo. Eu não podia lembrar do Isaac. Senhor, misericórdia, cuida do meu filho, Senhor. Espírito Santo, fale ao coração dele, não deixa ele isso. Ele vai falando, vai falando. Mesmo que as pessoas tenham o direito de escolher, ouvir o que você diz ou não, mas nós não podemos deixar de falar da palavra de amor, incessantemente. Muitos mortos passam ao nosso redor e nós não temos feito nada. E me constrange isso, me constrange. Aquela menina que foi morta, a médica, também amiga do Isaac, me ligou chorando, apavorado. Estava esperando, conversou com ela no dia anterior, esperando ela para o ensaio da bateria de uma apresentação que ia ter na faculdade. E todo mundo feliz. Thalita, o nome dela é Thalita. Thalita vai vir para poder nos ajudar. Pô, ela toca para caramba. E de repente vem uma pessoa. Alguém já tinha ligado para ele para perguntar sobre Thalita, mas ele não tinha respondido. E aí depois chega alguém e fala: Thalita foi assassinada, encontrada morta dentro do apartamento. E naquele momento tinham falado que ela tinha sido esquartejada. Aquele grupo de jovens, de estudantes, entraram em pânico. Isaac ficou tão angustiado que não dormiu aquela noite. Era 2 horas da manhã, falando: mãe, eu não consigo dormir. Ficou andando para lá e para cá. Como que alguém pode ser tão cruel? Como que alguém pode matar a outra pessoa? Mãe, menina, gente boa, faz agora que ela começou a ganhar dinheiro para poder cuidar da família. Agora que... E aí minha tristeza bateu o meu coração e falando: o que é que nós fazemos com esses corpos mortos? Porque já estava morto, morto no pecado, longe de Jesus. O que é que nós temos feito? Mas tem outras coisas que estão mortas em nós, além de pessoas. Sonhos, planos, projetos, que estão às vezes engavetados lá no fundo da gaveta, e que a gente considera que não tem mais jeito. Ah não, já passou minha época. Ah, eu sonhava tanto em fazer isso, em construir isso, em adquirir isso. Não, não é mais para mim, já passou o tempo. Já morreu. Não dá para fazer mais isso. Ou quantas vezes também chamado, ministério, dons, talentos, que nós também deixamos morrer. E o que nós fazemos com isso? A gente cruza o braço e se conforma? Ou a gente pega isso que aparentemente está morto e pede ao Senhor, com o seu poder de ressurreição e de milagre, que venha trazer vida e renovar a nossa esperança, renovar os nossos sonhos, renovar os nossos projetos, renovar tudo aquilo que aos nossos olhos não dá mais. Ministério, dons, talentos enterrados por conta de frustrações. Meu Deus, quanta gente parou pelo meio do caminho, porque ficou frustrado, porque alguém chamou sua atenção, porque alguém te decepcionou, porque alguém traiu a sua confiança, e você nunca mais fez aquilo que sabia fazer, só porque você ficou frustrado. E deixa com que a morte tome conta, ao invés de poder usar o poder da ressurreição de Cristo. E pior do que nós não nos atentarmos às mortes que estão ao nosso redor, é quando nós mesmos morremos e nós nos conformamos com isso.
que daí eu falo sobre autossabotagem. Quando eu começo a olhar para mim mesmo e acho que eu sou um fracasso. Quando eu olho para mim e falo assim, não, já passei vergonha, já fali, já tiraram sarro de mim, minha família não acreditou, meu casamento não deu certo, ou seja lá qual for a desculpa, porque são desculpas que nós damos, porque não há motivo para nenhum de nós nos considerarmos mortos, sendo que Jesus morreu para nós, por nós, para nos dar vida. Não faz sentido. Pastor Milton orou no começo, quando foi fazer a intercessão, pelo espírito de desânimo, de apatia. Desanimar, estar apático, letárgico, inerte, preso. Às vezes as circunstâncias nos fazem acontecer isso, mas aceitar isso é a gente dar o atestado de óbito. Eu estou morto, não esperem mais nada de mim. E aí isso é contraditório à nossa fé, porque nós falamos que nós servimos a um Deus vivo, poderoso, fiel, que nos ama, que tem misericórdia, que tem o melhor para nós, e agimos de forma incoerente. José de Arimateia investiu num corpo morto que ele não dimensionava o que ia acontecer. Mas ele teve coragem e ousadia em pedir o corpo de Jesus, sabendo que aquilo o comprometeria. Mas sabe o que eu imagino que ele deve ter falado para ele mesmo? Chega de se esconder. José, para de ter medo, para de ser frouxo, reage, faz aquilo que você talvez sempre quis fazer e não fez, porque o medo tomou conta, porque as palavras das pessoas te impediram, porque as circunstâncias mostrou que era algo impossível. Chega, toma uma atitude, reage, mesmo que agora não tenha mais nada para fazer. Mas nós temos a esperança de vida, nós temos a confiança do poder de milagre de Deus. Nós temos vivido diariamente livramentos, não é, Preciosa? Esses dias o restaurante da Preciosa pegou fogo. Poderia ter queimado tudo e ainda as pessoas que moravam em cima, que estavam dormindo, não iriam nem perceber. Mas o Deus da ressurreição, do milagre, do livramento, continua agindo. E o que a gente faz? As pessoas de cima são cristãos. Você foi falar para eles do livramento? É sobre isso. Vocês foram livres. Deus trouxe livramento. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus é misericordioso e não permitiu que acontecesse. Todo o tempo nós temos motivos para falar do amor de Jesus. Sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou até mesmo cremos. E eu pergunto para vocês novamente, o que é que você e eu temos feito com os mortos diante de nós? O que é que nós estamos fazendo? Esse tipo de mensagem, quando eu ouvi, eu fiquei, só a frase me fez ficar com vergonha. E eu gosto de ficar com vergonha. Hoje uma adolescente me ligou, eu fui, quando foi bem? Sexta-feira eu fui pregar num acampamento de meninas adolescentes. E eu trouxe uma palavra lá sobre amizade, que era o tema que eles tinham me falado. E uma adolescente me ligou hoje, falando que aquela palavra trouxe impacto à vida dela. E dizendo que, dentro da ministração, eu falei que nós sabemos muito dizer e avaliar os nossos amigos. Mas a gente não sabe avaliar, às vezes, nós como somos, como amigos. E ela disse que ficou constrangida por uma situação, por uma amiga que está distante. E me perguntou, falou o desejo do coração dela e me perguntou qual seria o meu conselho. E eu estava preparando a mensagem. E eu falei exatamente isso para ela, vá atrás.
porque você tem palavra de vida, de perdão, de reconciliação, de esperança. Mesmo que ela possa ter te magoado, mesmo que ela possa ter te ferido, Jesus, se fosse Ele, com certeza ia passar por cima de todas essas coisas e iria até a outra pessoa e ia dizer: eu te perdoo, me perdoa, vamos caminhar juntos. Eu estou aqui para te ajudar na sua fraqueza, você está aí e pode me ajudar na minha. Nós precisamos ser mais empáticos, nós precisamos ter mais compaixão, nós precisamos ser menos egoístas, nós precisamos ser mais compreensíveis, nós precisamos ter mais amor. José de Arimateia amou um corpo morto, e nós podemos amar um corpo vivo e evitar que ele de fato fique morto. Salmo 33, 17 a 22 diz assim: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Não, nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda, o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. Ó Senhor Deus, que o Teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em Ti a nossa esperança. Eu quero que você fique em pé. Meu convite nessa noite, em primeiro lugar, é perguntar para você se por acaso você está morto. De repente você está aqui, mas está morto. Não tem vontade de nada, não sonha mais com nada, não pensa mais em nada, não espera mais nada. Depois eu quero te perguntar como você tem reagido com aqueles que estão ao seu redor. Só porque eles são mortos, vocês não têm paciência? Se eles estão mortos, eles não têm reação. Quem tem reação é quem está vivo. O que eles precisam é de uma palavra de autoridade sobre a vida deles, para que possa trazer sobre eles vida, e vida em abundância, da mesma maneira que veio sobre nós. Quem você desistiu e já considerou como morto? O que você desistiu? Do que você desistiu e considerou como morto? Como não tem mais jeito? Nós vamos orar para que o Senhor possa trazer vida, esperança de vida, expectativa, sonhos, renovo, alegria, motivação, para que a gente possa reagir. Deus não nos chamou para sermos zumbis andando por aí. Ele nos chamou para sermos luz entre as trevas, sal para salgar essa terra. Ele nos chamou para fazermos diferença, e às vezes nós ficamos tão egoístas, preocupados conosco mesmo, preocupados com o nosso mundinho, preocupados com a nossa satisfação. Ai, porque eu estou com dor, eu também estou. Ai, porque eu tenho dívida, eu também. Ai, porque eu também. Todos nós temos, e nada disso é justificativa. Jesus tinha o direito, como o pastor pregou nesses dias, agora não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar, eu acho que foi na segunda-feira. Jesus tinha todo o direito de, naquele momento de dor, só se preocupar consigo mesmo, mas ele ainda olhou para o homem do lado e disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quantas pessoas crucificadas ao nosso redor, quantas pessoas quase no último fôlego de vida, nós olhamos e falamos: depois eu falo com você, deixa eu resolver o meu problema primeiro. Ah, como eu tenho vergonha quando eu faço isso. Ah, como eu tenho vergonha quando eu faço isso.
Uma certa vez, não culpando ele, porque lógico, naquele momento ele não reagiu, mas depois disso ele nunca mais fez o que naquele dia ele não teve a iniciativa de fazer. Não estou falando sobre culpa, estou falando como as coisas acontecem rápido. O pastor já contou que uma vez a gente indo para o Urbanova, quando a gente morava no Urbanova, houve um acidente de carro. E nós passamos exatamente quando o carro ainda estava ali batido. E a pessoa que dirigia ainda estava ali dentro. E eu disse para vocês, eu sou sanguínea. No momento, eu saio correndo. Eu já fiz isso com um acidente de amigos na pista, lá perto de Piracicaba. Eu com um salto desse tamanho. Não sei como eu atravessei a pista. Só sei que eu estava já lá no carro, com a pessoa já uma saltada, outra dentro do carro e aquilo tudo. Eu tenho essa reação. E nós estamos voltando do culto para casa. E eu falei para o pastor, ele parou. E eu falei, bem, pelo amor de Deus, vai lá. Vai lá. Às vezes tem alguém ainda mas está cheio de gente, está com coisa. Vai lá, Alexandre, vai lá. Porque de repente a pessoa precisa ouvir uma palavra de cura, uma palavra de amor, uma palavra. E ele, não, tem muita gente, está muita coisa. E não foi. E o rapaz ainda estava lá. E depois, no outro dia de manhã, nós recebemos a notícia que o rapaz havia morrido. Eu não falei aquilo para culpá-lo, mas porque nós queríamos ter reação. E eu sei que ele não me deixaria sair do carro. Quando eu era solteira, ninguém me segurava. Mas hoje, casada, ele me segura. Eu tenho essas reações. Quando nós fomos socorrer a irmã Anita, e o irmão Sérgio, em desespero, nos ligou. Saímos da onde estávamos, deixamos Esther e minha sogra, nem sei onde é que estavam, acho que na Havan, se eu não me engano. E saímos os dois correndo, e eu ainda em tratamento. E aí ele falou assim, a Esther, você não vai, mãe, você não vai, porque eu vou. Eu preciso ir, eu vou. E quando chegou lá, ele falou, Débora, por favor, eu já fui entrando e fui até o corpo. E ela estirada lá. Ele não queria que eu mexesse, não queria que eu chegasse. Eu já queria ir lá fechar o olho, eu queria ir lá abraçar, eu queria fazer isso, e ele me segurando. Eu entrei no quarto para poder arrumar roupa para ela, porque ela nem estava com a roupinha ainda toda. E já era um corpo morto. Mas naquele momento me encheu o coração de compaixão, de empatia, porque era uma irmã que nós amávamos e que estava ali do lado, poucos dias antes. Mas às vezes, mesmo com tudo isso, a gente fica indiferente e não faz nada. Nada. Eu até orei para ela, Senhor, se o Senhor quiser que ressuscite, o Senhor ressuscita. E o pastor, sai daí, Débora. O que é que nós temos feito? Eu não aceito ver a minha família indo para o inferno. Não aceito. Falo, Senhor, tenha misericórdia, não deixa. Nem se for no último segundo, chacoalha. Mas não deixa que eles possam ir para o inferno. Deixa com que eles sejam alcançados, que eles tenham uma reação, que eles acordem. Eu oro pelos meus vizinhos. E mesmo assim, ainda eu vejo tanta gente passando por mim, e eu não estou ligando a mínima. O que é que nós temos feito com os mortos que diariamente têm passado ao nosso redor? E a gente falando que está tão cheio de vida, tão cheio de esperança. Se você morrer hoje, para onde você vai? Eu tenho certeza que vou para o céu e contar o Senhor Jesus. Oh glória! E quem eu deixei para trás? O que eu fiz com aqueles que ficaram para trás? Não é problema meu? Não é problema nosso. Precisamos despertar, igreja. Os nossos templos teriam que estar lotados de tanta gente que nós deveríamos convidar incessantemente para vir à casa do Senhor. Mas sabe por que a gente não convida? Porque a gente se contenta em estarmos bem diante de Deus, e cada um resolva a sua situação. Eu tenho certeza que o Isaac lembrou naquele momento da amiga. Ele sabe para onde ela foi.
A menina que caiu a árvore na cabeça, aqui em São José, também era amiga do Isaac. Inclusive, falei, meu filho, desperta. Desperta. E eu sei que isso causa uma confusão, porque naquele momento você fala, será que eu não poderia ter falado? Será que eu falei? Não vou falar mais para o meu marido porque eu já cansei. Não vou falar para minha esposa porque eu já cansei. Não vou mais falar para o meu filho porque eu já cansei. Não vou falar para o meu tio, para o meu avô, para o meu vizinho. Não vou. Que cada um resolva. José de Arimateia investiu num corpo morto. E nós, o que temos feito? Eu quero chamar o pastor aqui. O que você ouviu nessa noite é um desafio de vida. Não daquilo de nós ficarmos de braços cruzados esperando. José de Arimateia investiu sem saber o que ia acontecer. É necessário você acreditar, continuar, insistir, investir em pessoas em que você julgou, que nós julgamos, em que não tem mais solução. Às vezes nós julgamos. Às vezes fomos julgados por outros, falando assim, que pastor Milton nunca vai para a igreja, já foi de macumba, já era policial, bebia, vai ser pastor quando? Mas um dia alguém insistiu. E eu gostaria que nessa noite você pudesse desafiar o seu coração. Eu estava conversando com a Emily. Ela está aí, não está não? A Maria Emily está lá atrás. E aí eu falei com ela sobre a Natália, que ela convidou, e a menina se batizou. E foi por intermédio de um dia ela ter ido num lugar onde as duas estavam, e ela começou a falar do amor de Jesus para ela. Mas ela não trouxe só a Natália, ela curou o coração do marido da Natália, do Luiz, que é filho de pastor, profundamente machucado, e que a palavra dele era: eu não vou entrar na igreja mais. Mas através de uma iniciativa, investir naquele que não estava, um casal no caminho do Senhor. Queridos, você e eu não devemos ficar com braços cruzados, devemos falar. E eu falando para ela, e ela falando da alegria de poder saber que ela colocou no começo do ano um desafio, que esse ano eu quero ganhar uma pessoa para Jesus. Eu não sei se você já experimentou isso, provavelmente não. Mas de ganhar alguém para Cristo, de ir lá, falar, ensinar, buscar, levar, conduzir, trazer, e no dia do batismo ter o privilégio de poder orar pela pessoa e de colocar essa pessoa diante do Pai. É o que essa palavra nos desafia nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque um dia pessoas depositaram a fé em nossas vidas, investiram tempo, investiram oração, investiram credibilidade. Pessoas, ó Deus, depositaram, despejaram sobre nós, ó Deus, uma confiança que um dia o Senhor iria nos restaurar, nos tirar lá do império da escravidão e nos trazer para a tua presença. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas sabe o que acontece? Nós cruzamos os nossos braços e achamos que somos o ponto final dessa história. Achamos que não precisamos continuar esse legado. Como alguém investiu em nós, há um legado proposto, há um ensinamento derramado, há um desafio sobre cada um de nós, para que nós possamos continuar ensinando, pregando, levando,
porque entendemos que o plano da salvação vem aos nossos corações, nos transforma, e entendemos que esse transformar precisa alcançar outros corações. Pai, que essa palavra ecoe nos nossos corações todos os momentos do dia. Quando nos depararmos, ó Deus, com pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, quando nos depararmos com pessoas que precisam somente de um abraço, quando nos depararmos com pessoas que precisam somente de um ouvido para ouvir, queremos pedir, ó Pai, que essa palavra venha à nossa mente e ao nosso coração. Ó Deus, e que sejamos arautos, aquele que anuncia a Tua palavra. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por essa palavra e do profundo que ela traz em nossos corações, ó Pai. Leva-nos para as nossas casas, nos dê uma noite de paz, descanso, renova a força dos meus irmãos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos. Senhor, renova a saúde deles, e que nós tenhamos um tempo especial com o Senhor no domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, à noite. Senhor, nós bendizemos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.